esquecendo aqui. Então, a teoria é potencial. Vou falar um pouquinho de potencial. Na última aula eu falei sobre experimento. Então, diferença de potencial. Vou falar de potencial num determinado ponto. Vou falar de diferença de potencial num determinado ponto. Tem diferença, hein? Então, eu já falei algumas teorias. O que, que significa, tá? Já falei de campo uniforme, tá? Potencial no campo uniforme. Vou fazer uns cálculos, tá, gente? Não tem jeito. Estou tentando explorar um pouco mais a teoria. Vou fazer uns cálculos aí de campo uniforme, campo não uniforme, que é essas cargas aqui, tá? Então, na verdade, agora eu já tenho como calcular várias coisas de uma carga, tá? Eu vou até fazer isso. É o que eu vou propor para vocês fazerem agora, tá? Então, isso aqui é o campo gerado por uma única carga e lá atrás eu falei do campo gerado por campo uniforme, né? Dá para calcular o potencial de campo uniforme? Claro que dá, tá certo? Então, eu vou organizar isso aqui. Isso aqui está falando sobre energia elétrica, tá? Energia elétrica, beleza? Então, eu vou falar melhor sobre essas questões aí. Isso aqui eu falei, ó. Mostrei uma figura bem parecida com essa, se eu não me engano. Eu acho que eu estou até enganado, né? Mas eu falei de campo uniforme. Posso não ter mostrado essa figura aí, beleza? Eu estou entrando nesse campo de energia, tá? É um campo semelhante ao seguinte. Deixa eu só pegar como exemplo. Queda livre, não. Deixa eu pegar como exemplo um exercício do Enem aqui, que é um exercício até do terceiro ano. Mas só para mostrar em que campo que eu estou entrando aqui, tá? Não onde que está, em algum lugar. Então, eu sei que é uma questão do terceiro ano, é uma questão que está no livro do terceiro ano, mas ela ilustra muito bem o que, que a gente vai, que campo que a gente vai começar a entrar agora, tá certo? Exagerou, exagerei. Tá? Que campo que a gente vai começar a entrar aqui agora? Não é esse. Você abriu o arquivo errado. É esse aqui, amigos. Tá vendo esse aqui? Então abre o certo. Não quer abrir não? Terceiro ano do Enem. Mas ele é interessante pelo seguinte. Do muito aparelho ainda é assim, tá? Digital, eu não tô lembrado se o tradicional é digital, mas eu acho que alguns já são digitais já, tá? Mas tem grande número esse tipo de relógio aqui, ó, de padrão, tá? Espalhado por aí, que é esses dos reloginhos, tá? Então vão dar uma olhada nele aí. Esse do reloginho é o seguinte, como é que ele funciona? Nossa, parece que tem nada a ver, né, com o que eu estou estudando. Tem sim. O objetivo de resolver esse exercício é até por isso mesmo. Ó. A energia elétrica, vou começar a falar de energia elétrica. Consumida nas residências é medida em quilowatts-hora. Tá? É uma unidade de energia, né, como ele falou aí, uma unidade de energia. Só que ela é dada, tá, uma variação de energia, ela é dada em quilo de mil, tá? Em vez de falar 1000 watts, eu falo um quilo, que é 1000, tá? E eu faço a medida por hora, né? Por hora. Por que, que eu faço por hora? Uma geladeira, pra você ter ideia, a gente geralmente calcula em torno de uso diários 10 horas. Então vão dar 300 horas por mês, né? Então, se eu for tentar trabalhar com alguma unidade diferente de 10, perdão, de hora, vai ficar um número muito grande aqui, tá? Então tá, por meio de um relógio medidor de consumo, que é o padrão, nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, depois vem a dezena, depois vem a centena, depois milhar. Se um ponteiro estiver entre dois números, ok, só aceitar uma pessoa aqui. Se estiver entre dois, deu até uma dicasinha aqui, a cara do Enem, né? Se o ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número, né? O último número ultrapassado pelo ponteiro. Beleza. Deu uma dicasinha legal aí. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido realizadas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora é 20 centavos. Essa cidade não existe. Isso, essa questão ela deve ter uns 5 anos ou 6 que ela está caindo, tá? Então esse preço está desatualizado. Mas ela ainda está caindo, então vão dar importância para ela. O valor a ser pago pelo consumidor, né, pelo consumo de energia elétrica, perdão,
registrado por esse relógio seria de quanto? Hoje é em torno de. Você pode olhar na conta de luz aí de sua casa, depois a gente vai fazer uma práticazinha. Cada um vai pegar a última conta de luz e a gente vai estimar mais ou menos entre os aparelhos que você utiliza, mais ou menos estimar quanto tempo que você fica em cada um deles, né? Pra gente saber mais ou menos quanto você gasta de luz. Então, é como se eu estivesse tentando descobrir só o quanto que você, em média, aproximadamente, é responsável por gastar na sua conta de luz. Beleza? Aí uns tomam banho demais, outros não tomam banho, uns ficam muito tempo no banheiro, a gente vai descobrindo aí, vai olhando. Isso aí. Então, hoje é em torno de 98 centavos, quase R$ 1. Tá? Falaram que vai aumentar, vamos colocar. Atualmente é R$ 1 mais ou menos. Tá? Fora as multas, né, de bandeira, que tem os níveis de bandeira, né? Acho que amarela, verde e vermelha. Nossa, eu consumo, o pequeno que for, já está pagando, né? Já está pagando multa. Não é corretivo, né, gente? Isso é lógico. Para você ter uma ideia, que é 30% na conta de luz, né? E eles já estão falando em aumentar a luz, né? Não o imposto, talvez o valor do quilowatt-hora aqui. E esse imposto é 100%. Então já pensou, é 30%. Já pensou você gastar R$ 100, aí você vai pagar no mínimo 130, porque você vai pagar mais 30 de imposto, né? Então se você consumiu R$ 100, você vai pagar 130, fora a bandeira, que é uma multinha que você paga. As bandeiras, né? Às vezes vem mais de uma bandeira, tá? Só para você ter uma ideia, nós vamos olhar aqui quantos quilowatts que dá. Tem uma casinha fechada lá em Senador que gastou, acho que o mês passado, 70 e poucos quilowatts hora que eu deixei a geladeira ligada para não mofar. Eu tô pagando duas multas. Só a geladeira. Ninguém tá tomando banho, ninguém tá abrindo a geladeira, ninguém tá acendendo luz. Fica uma, duas vezes no mês, no máximo, que a gente vai lá no final de semana. Então, você tem uma ideia, tá gastando nada. Né? Não tá gastando nada. Esses 70 e poucos quilowatts hora é, tem duas multas. Eu passei por duas bandeiras, a amarela, eu acho, e a vermelha, se eu não me engano. Acho que não tem a verde, não. Então vamos lá, vamos fazer a leitura do mês passado, tá? Qual foi a leitura do mês passado? Qual que é a Mas do ano? calma, cara. Duas Fala, Miguel. bandeiras no mês? No mês, duas bandeiras. Esse aqui é o nosso relógio tradicional. Ele tem um macetezinho pra gente ler a leitura que ele deu a ideiazinha aqui, mas não é tão simples não. Primeira vez que você lê, você acha meio estranho. Então vamos ver quanto que eu gastei o mês passado, porque isso aqui já está no sistema. Na verdade, o cara passa. Agora eles têm uma maquininha que é um pouquinho maior assim que uma maquinazinha de cartão de crédito, né, que é das maiorzinhas, um pouquinho maior, que já está imprime ali na hora. Ele digita qual que é o valor atual, o sistema já sabe quanto que você registrou o mês passado, ele faz a diferença, já calcula e já emite. Né? Já emite ali na hora, ele já imprime na hora e põe ali. Tá? Então, mês passado, vamos começar então da direita para a esquerda, como ele falou aqui. O primeiro, observe que o primeiro relógio ele está indo no sentido horário, ó. 1, 2, 3, 4, 5, sentido horário. O segundo relógio está no sentido anti-horário, olha. Ele já é 1, 2, 3, 4 do outro lado, ó. O terceiro, sentido horário. E o quarto, anti-horário. Então eles vão alternando. E o mesmo, lógico, né? O mesmo relógio, só meses diferentes. Então, quando ele fala que quando está entre um e o outro você deve ler o último ultrapassado, é bom você prestar atenção no sentido, senão você perde. Por exemplo, esse primeiro aqui do mês passado está entre 3 e 4. Qual que eu considero, galera? O 3 ou o 4? Que eu Calma, coloco. qual que você está vendo, cara? Eu tô olhando esse aqui, ó, de baixo aqui, ó. Vou começar Ah, tá. da direita, ele pediu para ir da direita para a esquerda e eu vou ler primeiro mês passado. Então, em quilowatts hora. Aí o ponteiro tá bem aqui, ó, entre o 3 e o 4, ó, entre o 3 e o 4. Qual que eu coloco? Considera o último. Aí é o O 3. último. Então, no caso, é o 3. Porque ele passou primeiro pelo 3 para ir pro 4 lá, porque aqui é no sentido horário. O segundo reloginho, ele tá entre o 7 e o 6. Qual que eu considero, galera? 7. De onde que ele tá vindo? Ele tá vindo daqui, ó. Ele tá vindo aqui, ó. Ele tá no sentido contrário, né? Anti-horário, contrário do primeiro. Então ele tá vindo Ah, daqui. Então ele passou por último, foi na verdade no 6, ó.
Para depois ir a caminho do 7, né? Então é Da 6. direita para a esquerda que fala é a leitura, É a né, leitura aqui, gráfica. ó, dos relógios. Porque eu estou escrevendo o Ah, número tá. da direita para a esquerda. Eu Mas pensei que era o sentido. no aparelho todo, né? Que é da direita para a esquerda. Mas dentro dele tem quatro reloginhos. Cada um está num sentido diferente. Primeiro horário, anti-horário, horário, anti-horário. Beleza? Então aqui foi o 3 porque estava no sentido vindo de cima para baixo. Aí o último foi o 3. Agora aqui está vindo de baixo para cima. Então o último foi o 6. Aqui, ó, no terceiro relógio, ó, terceiro reloginho aqui, ó, tá entre o 5 e o 6. Mas está vindo de onde? Tá vindo daqui, ó, de cima para baixo. Então o último é o 5, certo? Então já tem aqui unidade, dezena, centena, falta milhar, que é o último relógio. O último relógio eu estou entre o 3 e o 2, só que eu estou vindo de onde? De cima para baixo. Então 0, 1, 2, não cheguei no 3, então eu considero 2. Dúvida, galera? Eu já sei qual foi o registro do mês passado. Eu vou pagar o que eu consumi do mês passado para o mês atual, que está aqui em cima, quilowatts hora. Né? Eu vou fazer a diferença entre os dois e vou pagar, beleza? Contrariado, mas vou, né? Beleza, mas aí, Miguel, eu coloquei também energia solar. Eu tô pensando, tô querendo até vender energia solar. Do jeito que tá ficando, tô querendo Ela fazer. tem 12, se eu não me engano. Não pode falar vender energia elétrica. Eu vou alugar a placa. Aí pode. É diferente, né? É tipo, você vende pra Semig, né? Mas aí eu ponho, vou supor, vou lá e digamos que você não tivesse. Coloca a sua conta no meu nome e jogo uma porcentagem do que eu estou produzindo para você. Mas com você eu faço um contrato de que eu estou te alugando a placa. Por quê? Porque há um entendimento, né, grosseiramente, que assim, se eu estou alugando a placa no verão ela produz mais, no inverno ela produz menos. E eu estou garantindo que no inverno, aquele que produziu mais no verão, eu estou garantindo que vai ficar como crédito para você. Por quê? Porque no inverno vai produzir menos energia. Aí eu tenho um crédito para te dar. É como se fosse isso. Se eu falasse, não, Miguel, eu vou te vender, quanto você quer? 200 kWh? Vou te vender 200 kWh. Se você tem ar-condicionado em casa, no verão talvez não vai te atender os 200. No inverno, tem o chuveiro que é mais quente, se você não tem água aquecida. Então pode ser que no inverno, por causa do chuveiro no quente, Diamantina a gente fica com o chuveiro no quente quase o ano todo, né? Mas talvez no inverno você vai gastar mais. No verão, se tem ar condicionado, você vai gastar mais, mas e se não tem? Geralmente você vai gastar menos. Então, assim, é relativo. Para Aqui em você não for. casa, o povo gostou de energia solar. Porque a placa para esquentar chuveiro é solar. E para produzir energia é Você fotovoltaica. tem as duas. Você tem a fotovoltaica, que gera energia e disponibiliza para a CEMIG. Ela tá. Isso é interessante, né? Porque está disponibilizando energia. Ela não está tendo custo, né? Para produzir essa energia. Ela está vendendo ela ainda. Então você está entregando energia para fora, para a CEMIG, além de você estar usando o aquecimento solar para dar uma quebrada na temperatura. No verão você nem precisa de energia elétrica. Pode ser que no frio você precise, porque a água não fica tão quente assim, mas já dá uma quebrada, né? Já dá uma quebrada boa na energia. Talvez você nem precise colocar o chuveiro no quente, né? No morno já tá bom. Então isso ajuda demais. E o bom disso aqui é que, por exemplo, você produz muito mais do que você gasta num dia, vai virando crédito Vai lá na ficando Zenit. crédito. Você tem até 5 anos para gastar. Por isso que é interessante você alugar a placa para a pessoa não ser prejudicada. Que aí a pessoa não vai deixar de ter crédito. Você alugou uma placa, duas para ela, então no verão vai acumular crédito, né? Que ela vai usar no inverno. Então vamos lá. O último, o cara aqui de cima, né? O carinha aqui, ele vai leitura atual. Então eu vou pegar lá o relógio aqui, tá exatamente em cima do 3, bacana, nem preciso, né, preocupar. O segundo relógio está exatamente no 8. O terceiro não, está entre o 7 e o 8 e está vindo daqui de baixo, ó. Eu olho os números, né? 4, 5, 6, 7. Não chegou no 8 então. Então é 7.
Já agora o último tá vindo de cima. Não chegou no 3 ainda, então é o 2. Então, atualmente a leitura que foi feita no seu relógio foi 2.783 kWh. Quem tem energia solar está produzindo também. Então, na hora que dá esse valor aqui, automaticamente o relógio é diferente, ele já dá o desconto. E às vezes chega aqui, você tem até um crédito que está até sobrando. Você produziu, vamos supor, 3.000 kWh. Então está sobrando um pouco aqui. Beleza? Quando a gente fizer um menos o outro aqui, ó, mês passado, né, mês atual, perdão, menos o mês passado, vai dar um consumo de energia de 220, né? 220 kWh. Quilowatts-hora. Beleza? Bem, ele falou que é 20 centavos. Ô, saudade. 20 centavos era o valor de 1 kWh. Isso não tem os impostos, não tem a bandeira, não tem iluminação pública, né? Lógico. Era o preço de 1 kWh. 1 kWh. Vocês viram que hoje é 94, 99, né? Depende. E 220 kWh, tá certo? Você gastaria quanto? Né? Quanto que seria para pagar isso aí? 2 vezes 2 vai dar um valor aí de 44. Quem é que paga isso? Só se for de multa. 44 reais. Isso sem impostos, sem nada, né? 44 reais. Outra coisa interessante, quem está falando de taxa de iluminação pública, que quase todos os lugares já foram substituídos, mas eles estão substituindo aquela lâmpada tradicional, né, por lâmpada por LED. Tá ficando até mais iluminado, né? A potência, geralmente a potência de uma lâmpada dessa daí, o consumo de energia de uma lâmpada dessa daí, é praticamente a metade. Então, tem uma coisa que não está sendo conta de consumo, né? Ou pelo menos que a prefeitura tem que passar para a CEMIG, de 50%, né? Que em torno de 10 horas ao mês que ela fica ligada. Agora é lógico, gente, que uma geladeira ficar ligada 10 horas por dia, sendo que são 24 horas, depende da sua ansiedade, né? Depende da sua ansiedade. Se você abre a geladeira toda hora, né? É lógico que que o motor vai ligar mais do que 10 horas por dia, tá? Isso aqui é um uso, 10 horas é um uso mais tranquilo, né? Então, em média, fica 10 horas. Você vai incluir a geladeira nas suas contas? Vai. Você não usa, não? Né? Você vai usar a geladeira, você vai considerar a geladeira também como que você vai. Ah, são 10 horas, Carlos. Então tá. Então são quantas pessoas na sua casa? Né? Ah, são 5 pessoas, Carlos, na minha casa. Então, todo mundo precisa da geladeira, porque todo mundo come. Então, em média, você vai distribuir, você vai pensar que é como se eu sei que se você sair de sua casa, eles não vão desligar a geladeira 2 horas, mas é como se você tivesse, né, fosse responsável por 2 horas do consumo dela, tá? Isso é bem grosseiro. Por quê? Porque depende muito como você usa a geladeira. Outra coisa, você usa televisão, em média você gasta quanto tempo assistindo televisão? Então quero que você depois estime, eu vou passar um roteirinho, vocês vão estimar tudo isso aí. Usa secador de cabelo? Quantas vezes por semana? Quanto tempo você usa? Usa micro-ondas? Então eu vou passar só uma tabela, né, com a maioria dos eletrodomésticos, mas geralmente são praticamente todos que a gente geralmente usa, falando qual que é a potência de cada um. Mas aí eu vou ensinar a calcular direitinho, porque aqui eu já cheguei lendo já em quilowatts-hora. Eu vou ensinar como calcular em quilowatts-hora. Ah, micro-ondas é 100 watts. Beleza, 100 watts é a mesma coisa que 1 quilo. 1 quilowatts. Aí vai ficar ligado quanto tempo? 1 hora? Então a gente vai fazer esses cálculos aí com calma depois. Tranquilos? Aí, de brinde, eu vou deixar para vocês aqui uma continha para vocês aqui. Então, eu deixei essa atividadezinha aí, tá? Recapitulando aqui rapidinho. É, Deixei aqui, ó, duas cargas, carga positiva, carga negativa, carga A 3 microcoulomb, carga B menos 2 microcoulomb, a distância da carga A ao ponto P é 6, da carga B ao mesmo ponto é 3, constante está aqui,
Letra A, eu quero saber qual é a energia, qual é a força, perdão. Ok? Qual é a força? Perguntei qual é o campo gerado pela carga A no mesmo ponto, pela carga B no mesmo ponto, não esquecendo que campo é dado por essa equação. Pedi para calcular também o campo resultante e o mais importante aqui, que é o potencial. É o potencial elétrico no ponto P, tá? No ponto P, beleza? Se a carga é positiva, gera potencial positivo. Se a carga é negativa, gera potencial negativo. E você deve considerar o sinal na hora que você for fazer essa soma algébrica aqui, tá ok? Dúvidas, estou à disposição.